Fala galera do YouTube, mais um vídeo do canal do Akuma. Galera, nesse vídeo de hoje eu vou dar dica aqui pra gente conseguir setar a memória 3200 MHz. Então é o seguinte galera, no meu caso aqui a configuração que eu tenho, eu já estou colocando na tela é um i9 9900KF com RTX 2080 Ti, 64 GB de memória Corsair Vengeance 3200. Mas é o seguinte galera, no momento que a gente coloca essa configuração com o padrão da BIOS para funcionar, ela funciona uma velocidade bem menor, ela funciona a velocidade de 2133 MHz. Bom, então é o seguinte galera, quando a gente coloca essa configuração para funcionar, como eu falei por padrão, ela funciona a velocidade de 2133 MHz, porque são 1066 em cada memória, vezes 2. O que a gente vai fazer galera? Eu vou pegar as especificações dessa memória, eu olhei aqui no AIDA, correto? Como que eu fiz? Eu olhei aqui no AIDA, peguei a referência da memória, que é essa Corsair, procurei no Google, achei aqui no Tons Hardware, que é um site bem confiável, até porque o site da Corsair não tinha esse modelo, mas eu achei no Tons Hardware. Tá aqui minha memória, 64 GB, 2x32, 3200 MHz, as latências dela são 16, 20, 20, 38 e a voltagem 1,35 volts. Então é o seguinte galera, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa configuração que eu tô mostrando aqui e vou setar na BIOS para que a minha memória funcione de acordo com a velocidade dela mesma. A gente tem um detalhe nisso que tem que ser observado, é o que? Que a Intel não dá garantia nos processadores e placas-mães para quem faz essa configuração que eu estou fazendo. A Intel ela dá garantia no seu produto para quem vai utilizar sempre na frequência máxima do FSB do processador, que nesse caso é 2133. Então a gente está fazendo uma coisa que a princípio não tem garantia, mas assim galera, todo mundo faz, porque o cara não vai comprar uma memória dessas mais caras, de velocidade mais alta, para usar no clock baixo. Se eu comprei memória de 3200 MHz, eu quero ela funcionando 3200. Então vamos lá, vou repassar a configuração para minha placa-mãe. Qual é que é a placa-mãe que eu estou usando aqui? É a MSI MPG Z390 Gaming Plus. O processador eu já falei que é o i9 9900KF. Placa de vídeo RTX 2080 Ti, também não nos interessa nesse ponto. As memórias já falei que são as da Corsair. Então o que a gente vai fazer galera? A gente vai reiniciar o computador. Nós vamos acessar a BIOS. Vou pegar e vou acessar aqui a BIOS dela. Reinicio o computador e fico pressionando Delete. Quando eu acessar a BIOS da máquina, eu vou estar apto aí a fazer as configurações que a gente precisa. Ok galera, já estou na tela da BIOS aqui. Quando vocês começarem a BIOS dessa placa-mãe, ela vai estar nesse modo mais simples, que é o EZ. Eu sugiro o modo avançado. Então, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai nos... Overclock. Então, aqui vem o nosso ajuste da memória RAM, correto? O que a gente vai fazer, minha gente? A gente não precisa habilitar esse perfil. Na frequência da memória, sim. Na frequência da memória, a gente vai achar aqui a minha, que é o DDR4 3200, que é essa configuração de memória. No momento que achei a configuração, só vou deixar dessa maneira. E a coisa mais importante de todas, galera, que é a alimentação. A alimentação da memória, nesse caso, como eu olhei, é 1.35 volts. O que eu estava tendo de problema, galera? Eu estava setando a velocidade da memória de início e não estava setando aqui a voltagem. Quando eu aumento a velocidade da memória sem setar a voltagem, o sistema não consegue iniciar. Ele dá um erro na BIOS e vem para a tela de BIOS usando o padrão da BIOS. Então, no momento que eu setei aqui a minha configuração... Bom, galera, iniciou de novo. A gente já está vendo aqui que a voltagem da memória está correta. Nós vamos dar uma olhada de novo lá na parte da memória. Vimos que ela está setada na velocidade que eu quero. Mas, bom, está acertada a velocidade aqui, mas os detalhes aqui das latências não estão corretas. Então a gente vai fazer de acordo com o que a Corsair me passou de informações, que é 16, 20, 20, 38. Essa é a latência correta da minha memória. Então as latências menores do que eu tinha aqui. Então agora setei a latência. Eu gosto de fazer uma alteração de cada vez. Eu poderia ter alterado já antes, mas eu queria aqui que ela iniciasse de novo. Então setei a latência 16, 20, 20, 38. Vou reiniciar e vamos para a BIOS mais uma vez. Nós estamos aqui na tela da BIOS de novo. Lembrando que eu podia ter feito as latências já na primeira vez que eu iniciei, mas eu gosto de fazer uma alteração de cada vez, até para explicar aqui eu acho melhor. Então, setei a latência da minha memória, já tinha setado a velocidade e a voltagem. Setei a latência da minha memória, está de acordo com o que a Corsair me pede, que é 16, 20, 20, 38, 2T. Ó, aqui o 2.
Beleza, então, feita essa alteração. Agora eu vou reiniciar, vamos lá para o Windows. E eu quero colocar na tela os benchmarks. Porque o que aconteceu, galera? Eu já tinha rodado 2 benchmarks antes do... que são ali do AIDA 64, que são os benchmarks de escrita e de leitura de memória. Então eu fiz o benchmark, eu rodei o benchmark antes ali, e agora eu vou rodar o benchmark de novo e vou colocar os resultados na tela comparando para vocês aqui, para vocês verem como que ele fica. Só voltando aqui, galera, eu fiz um pequeno erro no meio da filmagem, eu tinha botar 13.300, aqui é 13.200, correto? Eu tinha feito um pequeno erro aqui, a latência está correta, 2 canais, 16, 20, 20, 38, mas aqui eu tinha rateado, então vamos voltar em 3.200. Por isso que eu iniciei a máquina e ela ficou memória 1650 MHz. Então vamos de novo, galera. Bom, galera, então iniciado aqui o CPU, o computador, estou iniciando o CPU Z de novo, a gente vai dar uma verificada na memória, como é que ficou a velocidade delas. Então eu vou esperar que ela vai estar 1600 MHz cada uma, 1600, com as latências de 16, 20, 20, 38 para as memórias, e está setada aqui a forma correta a velocidade. Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar aquele benchmark de novo, que é o benchmark do AIDA. Então a gente vai fazer uma comparação dos valores que eu tinha antes e dos valores que eu tinha agora. Então eu vou colocar os valores na tela e comentando um pouco com vocês aí. A respeito do resultado do benchmark, eu estou mostrando primeiro o antes. Eu fiz o teste de leitura da memória do AIDA 64 antes de configurar, que eu estava rodando com elas ali a velocidade mais baixa, e tive aqui velocidade de 31.089 megabytes por segundo, que dá quase 32 GB por segundo, não chegou. Porém, galera, esse mesmo teste, que é o teste de leitura, quando eu faço depois, eu tive uma velocidade de 46.610 megabytes, um acréscimo super bom. Galera, nesse comparativo aqui eu tive um acréscimo de 49% na velocidade da memória. Meu, isso é muita coisa. 49% a mais de velocidade de leitura da memória é muita coisa. Simplesmente por setar um clock da memória de forma correta, além das latências, né, que a gente tinha comentado. E também, galera, o teste da escrita da memória que eu fiz antes, ele fez um teste de escrita velocidade de 31.921 megabytes por segundo. É bem parecido com o valor que eu tinha na leitura, que também era quase 32 GB por segundo. Porém, minha gente, quando eu faço a colocação da memória na frequência correta, essa velocidade sobe para 46.610 megabytes por segundo, galera. Um acréscimo super grande. Também na base aí, vamos fazer o cálculo para vocês. Então, um acréscimo de 46% na velocidade de escrita. Mano, isso é muita coisa, isso é muita diferença. Então esse é um teste bem básico, uma configuração extremamente simples, galera. E por que eu tô dando a dica? Porque eu tinha montado essa máquina já fazia 3 meses, mano. 3 meses que eu tava com a memória lenta. E, mano, eu percebi que depois que eu setei essa memória nos 3200 com a latência correta, ele tá muito melhor o desempenho nos jogos. Eu tô conseguindo agora usar 100% da RTX 2080 Ti, coisa que estava bem difícil antes, assim. Eu notava que a RTX 2080 Ti ficava 80, 85% de uso, o processador funcionando ali a seus 10, 15%, e não tinha jeito de usar desempenho. Agora, o desempenho da placa de vídeo subiu um monte, porque o computador está conseguindo enviar mais informações, ele está jogando os frames para a placa sem processar. Então, essa diferença dos 40 e poucos % da memória é muito grande. Isso na prática faz muita diferença. Então é isso aí, galera. Eu espero ter ajudado quem como eu teve dificuldade. Lembrando que esse procedimento vale para o meu computador, que é o i9 9900KF, com placa-mãe da MSI. Com relação a outros processadores da linha Ryzen, da AMD, eu não faço a menor ideia como que funciona. Acredito que seja parecido. Acredito que nos processadores da Intel seja semelhante, mas enfim, eu mostrei para vocês o caso que se aplica a mim. Então, como a gente fez a aplicação correta, eu não tive nenhum problema. Eu já estou usando esse computador para jogos faz uma semana ou mais, fazendo testes, não deu nenhuma instabilidade, não aumentou o consumo de energia. A única coisa que eu tive mesmo foi um aumento no desempenho, porque eu estou usando a memória agora na frequência correta. Então é isso, galera. Havendo dúvidas, vocês comentem nos comentários aí, pode deixar mensagens. Eu agradeço a todos que participam do canal, que respondem. E se tiverem uma sugestão de vídeo, pode deixar aí. Espero tê-los ajudado. Agradeço a todos pela audiência. Valeu!